Pessoal, como todos nós sabemos, o tema da nossa série chama Eu Sou, e hoje nessa manhã eu quero compartilhar um título com vocês da nossa mensagem chamado A Coragem de Ser. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, que de maneira definitiva fez a morte perder o poder de nos influenciar, porque Ele é de fato o Deus da vida, o Deus que tem cuidado de cada um de nós aqui. Ele não está alheio a nada que acontece na nossa vida, assim como não estava alheio àquilo que estava acontecendo na vida daquela família de Marta, Maria e Lázaro. Ele é o Deus que venceu todas as coisas por mim e por você. Tem um livro muito interessante que chama A Coragem de Ser, do Paul Tillich, e a ideia básica desse livro é que a coragem de existir diante do inevitável. O que significa isso? É aceitar com convicção, coragem e fé que um dia nós também vamos enfrentar a morte. Então esse livro ele vai trabalhando algumas questões, como por exemplo, a angústia, o medo da morte, a paranoia de morrer, essa patologia neurótica que nós temos em relação à morte. Então ele vai demonstrando durante essa obra que vai chegar um momento que a nossa fé vai se amadurecer, ela vai ficar fortalecida em Cristo, e a gente vai poder encarar o inevitável com a cabeça erguida, porque a morte para o cristão não é o final dessa vida, mas é o início de uma grande vida. É isso que o texto bíblico sempre falou para mim e para você. Então às vezes a morte na nossa cabeça é como um guarda-chuva, e aqueles ferrinhos que seguram o guarda-chuva são os subtemas que impedem a gente de crescer. Então a gente tem medo de morrer, daí a gente vai inventando umas coisas embaixo. Eu não faço isso, mas lá no fundo é só o medo de morrer. Eu protelo algumas coisas na minha vida que eu tenho medo, talvez, de enfrentar a morte. Então a gente precisa entender o seguinte: como seria a nossa vida se de fato nós perdêssemos o medo de morrer? Como é que a minha vida e a sua vida seríamos se a partir de hoje nós nos apropriássemos da palavra do Evangelho e a gente decidisse pela fé não temer mais a morte? Para que isso aconteça no nosso coração, a gente precisa ler 2 versículos do Evangelho de João, do capítulo 11, versículo 25 e o versículo 26. Jesus ele vai ensinar uma lição poderosa para mim e para você aqui. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele diz o seguinte: Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim viverá, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Versículo 26, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Essa é uma pergunta de Jesus, para que a gente possa viver com essa consciência tranquila, que nós somos guardados nessa vida e na vida futura. Nós precisamos entender quem é esse eu sou. O termo grego aqui é ego eiminei. Ele está dizendo, eu sou esse Deus que está acima da morte, do sofrimento, das adversidades. Eu sou Ele. Eu sou Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela minha palavra. Eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega, eu sou tudo. Eu sou o verbo que dou sentido à frase, eu sou esse Deus. Não existe nada nesse mundo que não esteja sob o meu controle, inclusive a morte, porque eu a venci decretando que a morte morreu em Cristo. Então ele está dizendo para Marta o seguinte: Marta, você precisa entender isso. Se você entender quem de fato eu sou, você vai perceber que eu não quero apenas ressuscitar Lázaro para uma outra vida, porque Lázaro também vai morrer, mas eu quero mostrar para você que ao compreender quem de fato eu sou, você também terá uma perspectiva saudável em relação à vida e vai perder o medo de enfrentá-la, o medo de vivê-la. Entender quem Jesus Cristo é fundamental. E quem é esse Jesus? Exemplos. Existe um romance ficcional de um grego chamado Nicholas Kazantzakis. O livro chama A Última Tentação de Cristo, virou um filme na década de 70. Então o filme termina com Jesus na cruz, e de repente Jesus está casado e com filhos. Daí o apóstolo Paulo encontra com ele, e ele olha para Paulo e fala assim: Paulo, o que você está fazendo?
Falou, eu que pergunto para você, o que você está fazendo? Você não morreu? Ele falou, não, eu não quis morrer na cruz. A tentação no meu coração foi se casar e ter filhos, Paulo. Ele falou, mas você é a minha esperança. E Jesus disse para ele, se você quiser continuar pregando sobre um Cristo que nunca ressuscitou, para acalmar o seu coração, continue. Mas eu decidi não morrer por ninguém. Ou seja, esse homem está trazendo uma ideia de que a humanidade de Jesus da sua forma mais radical. É uma perspectiva de quem Jesus é, obviamente equivocada. Quando a gente faz leituras anacrônicas da Bíblia, sem passar pelo crivo da verdade da palavra de Deus, entendendo quem de fato Ele é, eu posso identificar Jesus como um socialista por causa de Atos repartindo seus bens. E eu vou dizer, Jesus apoia o socialismo, porque a igreja primitiva doava os seus bens. E é errado, Jesus nunca foi socialista. O Estado decreta que você tem que dividir as coisas forçadas num regime totalitário. Ali, de forma voluntária, cada um doava o que tinha para ajudar as pessoas. Eu posso olhar para Jesus e dizer que ele era comunista, porque ele vivia em comunidade. Ele vivia entre os seus 12, também é errado. Eu posso identificar Jesus como um feminista, porque ele acolheu mulheres no seu ministério, mas também é errado. Eu posso identificar Jesus como várias possibilidades, como por exemplo, eu posso identificar Jesus como alguém que apoia a homossexualidade, porque a teologia diz que aquele centurião romano, quando vai implorar a Jesus para que cure o seu servo, o seu soldado, aquele soldado era o seu namorado, o seu amante. Então, uma vez que Jesus o cura, ele legitima essa união homossexual, porque a teologia que não está focada em quem de fato Jesus Cristo é, consegue enxergar num texto uma homossexualidade que não existe. Então ele está dizendo, olha, eu sou, se você souber quem de fato eu sou, e eu não vou me enquadrar em nenhum tipo de sistema ideológico, teológico, filosófico desse mundo, porque Jesus não consegue, nem quer, e nós também não conseguimos enquadrá-lo nisso, porque ele está acima de todas as coisas, ideologias e filosofias e teologias, porque ele nos chama para um relacionamento, e ao identificá-lo como esse Deus encarnado, e confiar que a palavra dele é mais poderosa que qualquer narrativa desse mundo, o meu coração e o seu coração pode de fato viver um tempo novo e descansar diante das adversidades mais absurdas que a gente pode passar nesse mundo. Eu estou lendo um livro chamado Que o Sofrimento Importa. Ele diz que a dor é objetiva, mas o sofrimento é subjetivo. A dor, por exemplo, você sofreu um acidente de carro, eu sofri um acidente de carro, por exemplo, é a dor, ela é objetiva. O sofrimento é imaginar que eu vou ficar paralítico. O sofrimento é quando a alma cria algo que pode acontecer em relação à dor objetiva que eu estou sentindo. Então, se existe um caos na minha casa, uma dor instalada, ela é objetiva. O sofrimento é almástico. É eu começar a imaginar que a minha família vai ser destruída, que meus pais vão entrar no divórcio, e por aí vai. E a gente vai sofrendo na alma por uma coisa que não precisava, porque a gente vai criando coisas, porque nós perdemos a perspectiva de quem é esse eu sou, que governa todas as coisas. De quem é esse Deus que cuida de mim e de você. Por isso a primeira verdade desse texto é que a ressurreição de Cristo, ela irrompe um novo tempo dele na minha vida e na sua vida. Quando Jesus está ressuscitando Lázaro, a concepção teológica daquela época é que eles acreditavam numa ressurreição coletiva no último dia, uma ressurreição escatológica. Isso vai estar presente na fala de Marta nos versículos acima. Quando Jesus, você crê que eu posso ressuscitar Marta? Ressuscitar Lázaro? O que ela fala? Sim, eu creio, no último dia ele vai ser ressuscitado. Mas ela não estava entendendo que Jesus queria fazer aquilo ali agora, porque a ressurreição ela vai trazer um tempo novo para a vida de Lázaro. A ressurreição de Cristo naquele domingo trouxe um tempo novo para mim e para você. E esse tempo não é de migalhas emocionais, esse tempo não é de preocupações excessivas, de viver na irracionalidade, é um tempo de confiar que nem mesmo a morte pode segurá-lo no sepulcro, porque Ele é Deus. E Ele sendo Deus, esse tempo dele, essa palavra viva dentro do meu coração,
começa a se multiplicar, começa a ficar abundante, começa a manifestar vida no meu coração. Porque esse tempo de Deus para mim e para você é diferente do tempo que existe, filosoficamente falando, por exemplo. Para os gregos, o tempo ele é cíclico, é um devir eterno, é um eterno retorno, ele nunca acaba. Para os gregos, o tempo não tem começo, não tem meio nem fim, é uma redoma, você fica a vida inteira num ciclo. Então, tudo que acontece com você na concepção grega faz parte desse ciclo, desse tempo. Para Agostinho, por exemplo, as confissões de Agostinho é quando ele conta os seus pecados, o que ele fez, como é que ele conheceu Cristo, como é que Cristo o alcançou por meio de um pergaminho que estava voando e acabou caindo na sua mesa. Ele leu aquele pergaminho exatamente numa passagem que dizia assim: os glutões, os adúlteros, os beberrões. Ele falou assim: a minha vida. Isso o impactou por causa de um pergaminho perdido. E as confissões, ele vai trabalhando essa questão, e ele também tinha uma perspectiva sobre o tempo. Para Santo Agostinho, por exemplo, o tempo não existe. Ele fala que o tempo é mera percepção psicológica. Ele fala que o passado não existe porque já passou. Ele fala que a frase que eu estou dizendo agora, ela não existe porque ela já passou e se tornou o mínimo presente, e o que eu não falei é futuro, e o futuro também não existe. Então ele fala que o tempo não existe no passado, não existe no presente, não existe no futuro. Ele falou que o tempo para nós é apenas uma perspectiva psicológica. Nós achamos que existe um tempo acontecendo cronologicamente, mas para ele não existe tempo, porque o Senhor do tempo que governa esse tempo também não está presente nesse tempo cronológico, é a perspectiva dele. Quando você pensa, por exemplo, numa utopia totalitarista como o marxismo, para ele o tempo, ele tem um final. Esse final vai ser o quê? Quando os proletariados assumirem o poder do mundo. Os marxistas dizem que os burgueses estão no poder, os proletariados, que são os trabalhadores, então eles vivem numa tensão dialética, um oprimindo o outro e por aí vai. Então, nessa utopia marxista religiosa, no dia que os proletariados assumirem o poder e desbancar todos os ricos do mundo e o mundo virar uma comunidade livre, eles se tornam os novos opressores e o fim da história acaba. Então, eles mesmos se perdem na sua própria narrativa, porque se existe uma tensão entre tese, antítese e uma nova tese, é óbvio que quando eles assumirem o poder, que nunca vai acontecer, eles se tornarão os novos opressores, porque é uma perspectiva temporal. No Evangelho, por exemplo, Oscar Cullmann, que é um escritor de teologia bíblica, ele tem um livro chamado Cristo e o Tempo. Ele vai dizer que no Evangelho, a história é linear, e ela é uma única história. Ela é governada pelo aquele Deus que criou o mundo e que é aquele Deus que vai decidir no juízo final todas as coisas. E quando esse dia chegar, a história acaba. A história do ponto de vista de Cristo, ela tem um fim. E o fim dessa história é quando a nova Jerusalém se tornar uma, descer do céu, a gente estar juntos lá, o tempo vai acabar para nós e a gente vai viver o eterno presente de Deus a qual Ele vive. Porque a ressurreição não é apenas um fato histórico. A ressurreição está transformando e transformou meu coração em algo muito maior do que eu e você estamos imaginando, só que a gente perde a percepção disso. A ressurreição é essa verdade, que um novo tempo de Deus, a partir da morte dele, da sua ressurreição, aconteceu para o meu coração. E além disso, a ressurreição de Lázaro refuta um argumento judaico. Na cosmovisão judaica religiosa e meio mística, eles entendiam que a ressurreição só podia acontecer dentro de 3 dias. Então, se alguém morresse, por exemplo, o pastor Isaac morreu, a alma dele ficava do lado do corpo, aguardando 3 dias. Se ele não ressuscitasse, ele ia partir para o seu destino eterno. Ou ia para o céu, ou ia para o inferno, ou para o Sheol. Então, Jesus, para refutar algumas ideias erradas sobre a concepção de quem de fato ele era, de uma maneira proposital, ele chega no 4º dia. Nossa, se você tivesse vindo antes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus está querendo mostrar para eles exatamente isso. Eu vou ressuscitar Lázaro no 4º dia, para que eles entendam que eu sou o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele está refutando uma ideia errada sobre quem de fato ele era.
Jesus não é o mestre da moral e da ética, Jesus é o Deus encarnado que sustenta todas as coisas. É isso que Ele é. É isso que Ele estava mostrando na ressurreição. Eu tenho poder sobre tudo que você imagina. E se você entender isso, se você confiar em mim, o seu coração pode ser pacificado hoje e de maneira plena na eternidade. Porque Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. O termo grego vivo aqui não é bios, é zoé. É a vida divina dentro do nosso coração. Basicamente é uma vida que a gente nunca imaginou que poderia ter, que Ele está nos oferecendo. Ele está dizendo, se você crê em mim como eu sou a ressurreição e a vida, essa zoé que eu quero dar para você, que você vai experimentar, é muito maior do que um dia você pôde sonhar que você poderia ser. Porque Ele está falando de uma qualidade de vida que você pode ter nessa terra e eu também. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele não está apenas refutando o argumento dos judeus errados, Ele está dizendo, Lázaro, a partir de agora, você pode ter uma qualidade de vida melhor do que você teve antes. E o grande problema da nossa vida é exatamente essa, que quando a gente não entende quem Jesus Cristo é, que Ele é Deus, que Ele venceu a morte, a nossa qualidade de vida como cristão às vezes é péssima, em vez de ser infinitamente melhor, mais gloriosa, mais tranquila, menos neurótica, menos ansiosa, mas ela se torna muito péssima. Por quê? Porque a gente não crê de todo o coração que o zoé de Deus está dentro de nós. Porque quando você crê, essa qualidade de vida, ela se amplifica, ela muda. Os medos irracionais vão sendo substituídos pela confiança, a neurose pela convicção, a loucura pela certeza, ansiedade pela paz, mas isso tem a ver com quem de fato nós cremos que Jesus Cristo é. Ele traz essa vida para o nosso coração. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É isso que Ele está dizendo. Meu irmão, minha irmã, eu e você não fomos chamados para crer em popstar, em pregadores, itinerantes, nada disso. A gente não foi chamado para acreditar nessas pessoas. Todos os sermões que você vai ouvir, não importa de quem seja, eles são falhos. Jesus nunca disse, creia naquele pregador, creia nesse livro que você está lendo. Ele disse, creia em mim. Se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Às vezes nós gostamos muito de um autor, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado que a gente acaba pregando sobre o autor que a gente gosta em vez de pregar a Bíblia. Eu gosto do C.S. Lewis, por exemplo. Se eu não tomar cuidado, eu só fico citando o C.S. Lewis. Daqui a pouco meus sermões não é mais bíblico, é um sermão sobre o C.S. Lewis. Porque a lente, a perspectiva dele acaba moldando um pouco a minha compreensão das Escrituras, porque eu gosto das interpretações dele, acaba falando mais sobre ele do que sobre Jesus. E ele está dizendo, se você crê em mim, Diogo, não no C.S. Lewis, ainda que você morra, você viverá. Porque Ele é o centro de toda a história. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da sua história. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não está alheio ao que acontece na nossa vida. O nosso alvo é olhar para Jesus Cristo, para que esse zoé de Deus não nos separe dessa morte espiritual. Porque muitos, é tipo The Walking Dead. Já assistiu The Walking Dead? Tipo um zumbi. Tem um monte de gente que está morto espiritualmente, mas está andando por aí. Porque a morte espiritual, quando ele está dizendo, se você morrer espiritualmente, você vai continuar tendo a sua vida biológica, que é o bios que ele fala aqui. Mas se você crê em mim como ressurreição e vida, você vai ser reavivado espiritualmente, e a sua vida espiritual terá energia, terá vida. Às vezes nós, como os cristãos, também estamos meio The Walking Dead. A gente parece que está morrendo espiritualmente, a gente não consegue fazer as coisas básicas da vida cristã, como orar, ler a Bíblia, ter vontade de se relacionar com Jesus em oração. A gente parece que está morrendo espiritualmente. E Ele está nos lembrando nessa manhã, eu ressuscitei, se você crê em mim, ainda que você esteja morto espiritualmente, você pode viver de novo, porque eu estou cuidando de você. Essa morte espiritual é aquela que nos separa de Deus para a eternidade inteira. Mas hoje é o dia da ressurreição, é o dia que Ele coloca um novo tempo na nossa vida, e Ele nos chama para reviver essa vida nova, essa vida que traz paz ao nosso coração. Sabe como a gente sabe quando a gente está morto espiritualmente?
Porque a fé que é viva em Jesus Cristo, ela é revelada exatamente nas crises. Quando a crise é instalada na nossa família, na empresa, na nossa vida, quando a gente está morto espiritualmente, a gente se abate sobremaneira, mas quando a gente está vivo espiritualmente, a gente sabe que naquele caos momentâneo, Deus vai reverter esse caos em bênçãos. Como diria o filósofo Mano Brown do Racionais, né? Até no lixão nasce flor. Até o Racionais entendeu isso. Que na aparente desordem da nossa vida, esse Deus que está dentro de nós, esse Zoé de Deus, a gente consegue olhar para aquele aparente caos e a gente consegue tranquilizar o coração e dizer: eu sei, Deus, que esses nós desordenados serão desatados e as coisas voltarão aos seus devidos lugares. Porque é isso que ele está falando da ressurreição. E ele tem uma pergunta muito especial para Marta. Ele fala assim: Marta, você crê nisso? Você crê nisso que eu estou falando para você? Você crê que eu posso trazer Lázaro de volta? Você crê que eu posso trazer uma vida nova para você? Aqui existe uma questão peculiar nessa palavra crer que ele está dizendo para Marta. Ele está dizendo assim: Marta, a sua resposta, ela está errada e certa ao mesmo tempo. Que de fato, no último dia vai ter uma ressurreição geral. Mas está errada, porque eu não estou falando de teologia para você, Marta. Eu estou falando de um relacionamento. Eu quero uma resposta pessoal da sua parte. Eu quero saber se você crê em mim. Aqui ele não está trabalhando mais a teologia. Ele não está refutando mais argumentos dos judeus. Ele está dizendo para Marta o seguinte: Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Que eu posso ressuscitar o seu irmão, trazer Zoe para ele, mas trazer Zoe para você também, te dar uma qualidade de vida melhor que você está vivendo agora? Porque a fé em Cristo é uma adesão pessoal, é um relacionamento pessoal com Ele, e não é de forma alguma nesse contexto um assentimento intelectual, mas é uma entrega do nosso coração à autoridade dEle. Sabe o que significa autoridade? Entregar-se à autoridade de alguém é se submeter a todas as suas ordens e direções. É isso que ele está falando para Marta. Você crê, Marta? Você consegue se submeter? Não apenas intelectualmente, mas o seu coração consegue crer que eu posso dar ordem para a sua vida? Que eu posso dar uma qualidade de vida melhor? Que eu posso, além de trazer o seu irmão de volta, que isso aqui é a coisa mais fácil para mim. Mas o que eu quero não é apenas ressuscitar Lázaro, eu quero que vocês vivam a melhor vida nessa terra enquanto vocês estiverem aqui, porque lá no céu já está garantido, na eternidade vocês terão a melhor vida. Mas enquanto vocês não chegam até lá, Marta, nesse gap, nesse período de tempo, eu quero que vocês vivam a melhor vida que eu posso dar para vocês, mas isso depende muito de que vocês creiam que de fato eu sou a ressurreição e a vida. Deus tem uma maravilhosa e boa vida para mim e para você, até mesmo quando a nossa vida não parece maravilhosa e nem boa. Porque atrás dessa aparente vida ruim que eu vivo, que você talvez esteja vivendo, existe um Deus olhando para cada detalhe da nossa vida. Existe um Deus preocupado com o sofrimento daquelas duas irmãs, que chora também diante da morte de Lázaro. Existe um Deus interessado no meu coração e no seu coração. O que Jesus quer para mim e para você é que essa palavra que é impressa nesse livro, que os Gideões têm milhares, ela seja transportada dessas palavras bem diagramadas desse livro, que é a Bíblia, mas que ela seja injetada no nosso coração, inserida no nosso coração a tal ponto que essa qualidade de vida que Ele tem para mim e para você se torne diária. A proposta do Evangelho é o seguinte: você pode estar num dia mal, mas esse dia mal da sua vida, você tem a certeza que Deus está com você. E essa certeza te dá alegria para viver esse dia mal, porque isso é a vida cristã. O que ele está dizendo é que eu e você podemos nos mantermos em pé, mesmo diante da dor mais profunda que eu e você podemos passar. Quando Lázaro morreu, a família chorou. Ele está dizendo assim: eu sei que é uma dor profunda, eu sei o que é ficar separado das pessoas que nós amamos. Jesus experimentou isso na cruz. O Deus abandonado pelo próprio Pai era necessário para que eu e você pudéssemos viver essa vida que Ele reservou para nós, que esse abandono acontecesse. Ele sabe o que é a morte,
Ele sabe o que é a dor da separação, mas a partir da ressurreição ele está dizendo, agora, mais uma vez, por mais difícil e profunda que seja a sua dor, você não pode esquecer que existe um Deus que venceu todas as coisas. Essa é a mensagem de Jesus para Lázaro e para aquelas duas irmãs. É o Deus que faz os choros cessar, porque Ele consegue irromper no nosso coração um tempo novo, a partir dessa qualidade de vida que Ele quer dar para mim e para você. E eu e você nessa ressurreição, nesse domingo da ressurreição, a gente precisa responder uma pergunta muito simples. Quem gostaria de viver a vida que Deus reservou para você? A Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais já foi nos dadas em Cristo, porque Deus não vive nesse tempo. Ele já nos entregou. Em Deus já está tudo feito. No dia que Ele fez a primeira árvore no Éden, já tinha feito a consumação. Em Deus nós já estamos lá. Mas enquanto esse dia não chegue de maneira plena para nós, que eu e você possamos viver essa ressurreição diária. Se amanhã no feriado você se sentir mal, que você possa lembrar das palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição. Eu posso ressuscitar esse cadáver espiritual que está dentro do seu coração e que você experimente a vida que eu reservei para você. Se no final de semana você estiver muito cansado, você pode lembrar que Ele é a vida que vai te satisfazer. E nada nessa vida vai satisfazer o meu e o seu coração, a não ser a própria presença de Jesus em nós. Se o caos está na sua vida instalado hoje, de uma maneira incomum que você nunca imaginar, lembre-se que o maior problema da nossa vida já foi resolvido, que é a morte. Os outros são pequenos problemas, crise financeira, problema no casamento. Eu acho que de vez em quando eu olho, eu imagino Jesus e Deus, trocando uma ideia, né? Tipo assim, o caos está instalado, ele perdeu o emprego, Jesus olha assim para o pai e fala, olha, ele perdeu o emprego. Deus fala, não, estou ligado. Ele perdeu o emprego. Mas será que ele esqueceu que a gente venceu a morte? Que o maior problema da vida dele a gente já resolveu? Falou, talvez ele tenha esquecido, que ele está tão preocupado. Você viu como ele está ansioso? Não está nem dormindo. Jesus engordou 5 quilos em um mês, está ansioso, só não para de comer. Daí Jesus falou assim, você viu, ele está sem emprego ainda. Eu vi, está sem emprego. Mas ele esqueceu que a gente resolveu o passado dele, que os pecados deles foram perdoados. Então no dia que você entender e eu também entendermos que o nosso maior problema foi resolvido, que é enfrentar a morte, você vai perder o medo de viver e eu também. Até o ponto que a nossa fé, a nossa maturidade espiritual, e eu quero encerrar com esse versículo, a gente possa dizer como Paulo, como eu queria estar aí, mas por causa da igreja, eu vou ter que ficar mais um tempo. Quando eu leio esse texto, parece que para Paulo a vida é um fardo, né? Fala, poxa, não vejo a hora de sair desse mundo caído, né? O pessoal só enche o saco. Eu ajudo esses crentes ficam reclamando. Vou na igreja de Corinto, só tem BO, só tem problema. Vou em outra igreja, eles reclamam. Não vejo a hora de voltar para ficar com meu pai. Essa é a maturidade cristã. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era de uma família disfuncional, bem insana. Meu pai era um alcoólatra inveterado, ele gostava de tomar todas. Meu irmão era um usuário de droga compulsivo, que ele gostava de tudo. Chá de papoula, o que você imaginar. Minha mãe tinha depressão crônica, ela se escondia atrás de um fogão, porque ela era o único lugar da casa que ela se sentia segura. E tinha eu, um adolescente, com 15 anos de idade, vendo tudo aquilo lá. Eu achava o máximo. Eu não conseguia mais dormir. Eu tinha vontade de morrer. Às vezes eu não queria morrer, mas a vontade vinha, porque eu estava tendo crise de pânico, eu não sabia o que era. Foi um pouco de negócio zoado, né, mano? Meu pai lá, minha mãe aqui sem poder conversar, meu irmão fumando maconha dentro do meu quarto com os amigos dele. Eu falei assim, mano, essa vida aqui não é para mim. Eu não vou aguentar isso aqui muito tempo. Até que um dia um cara saindo do colégio pregou para mim e falou assim, Diogo, Deus tem vida para você. Eu falei, mano, vida? Eu falei, mano, se você soubesse a vida que eu vivo, você não falaria isso. Talvez como a vida de muitos de nós aqui.
Depois eu me tornei presbiteriano e eu entendi que aquele dia eu fui predestinado na eternidade. Uma única oração, uma semana depois, um cara colocou a mão na minha cabeça e falou assim: Deus, cura esse moleque. E eu senti um fogo queimando a cabeça, descendo pelo meu coração, passando pelo meu corpo inteiro. Eu falei: mano, o que é isso? Ele falou: Deus tem uma obra na sua vida, Diogo, e Deus curou suas emoções, mano. Daquele dia de um adolescente que não conseguia viver a vida porque tinha medo de morrer, daquele dia em diante eu passei um adolescente que não via a hora de morrer. Eu falei: Deus, isso que eu senti aqui é só uma ponta do que eu vou experimentar aí. Então enquanto eu não for, me sustenta, porque chegou um momento da minha vida que eu falei: Pai, isso é a vida que o Senhor tem para mim? Ele falou: Diogo, é mais do que você imagina, é só você acreditar em mim, eu vou te dar a vida que você nunca imaginou que você poderia ter. Irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo é uma nova vida para o nosso coração. A minha oração é que um dia eu e você chegamos nesse dia e falamos assim: Pai, é o seguinte, já deu aqui já, mano, me leva para casa. Coloque-se em pé, a gente vai orar um pouquinho. A gente vai orar aqui porque Deus vai cuidar do seu coração também. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado porque o nosso único inimigo, último inimigo foi vencido. Ó morte, onde está o seu aguilhão que nos fere com medo e nos impede de viver a vida que Deus tem para nós? Essa é a pergunta de Atos. A morte foi vencida naquela tumba. Quando aquelas mulheres chegaram, os anjos perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Pai, hoje é uma manhã de ressurreição. Aquela ressurreição mudou o mundo, dividiu a história entre ele e depois de Jesus. Mas não é apenas um fato histórico, é uma realidade existencial, espiritual do nosso coração, porque o Zoé de Deus se manifesta em nós. Se você crê que eu sou a ressurreição e a vida, você viverá a vida que eu tenho para você. Pai, ressuscita corações cansados aqui nessa manhã, almas que estão sucumbindo diante das dificuldades, porque tudo é obscuro, parece que é uma neblina que eles não enxergam, Pai, o futuro, mas que isso seja tirado, Pai, se tampando os nossos olhos, e que essa luz, essa vida de Cristo, Pai, clareie cada coração aqui, e que as tormentas da nossa alma, Pai, que nos desorienta, que nos impede de dormir, cesse nessa noite, cesse durante as noites, que as tempestades da nossa alma, Pai, que nos agitam, que tira a tranquilidade, e possa ouvir nessa manhã a voz de Jesus que diz: aquieta-te. Pai, o Senhor, o Teu Filho é a ressurreição e a vida, e nós vivemos uma vida nova, Deus, por causa daquilo que Ele fez na cruz, e por causa daquele dia, que aquela pedra rolou, os anjos permaneceram ali, e o Senhor foi encontrar os discípulos na Galileia, para anunciar para eles o seguinte: a qualidade de vida que vocês viviam até agora era uma, vocês me negaram, Pedro, você me abandonou, muitos se dispersaram, mas a partir de ressurreição, a qualidade de vida espiritual que eu tenho para vocês é algo que vocês nunca imaginarão que vocês terão. Pedro, num único sermão, trouxe muitas vidas para Cristo. João, aquele homem que disse: manda fogo do céu e mata todo mundo, se tornou discípulo do amor,
porque Deus mudou o seu coração. Pai, essa é a vida que eu oro nessa manhã para que cada um de nós tenhamos. Esse Zoé de Deus, que nos dê essa qualidade de vida que a gente nunca imaginou que nós poderíamos ter. Pai, muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus.